Eu entendo que o primeiro tempo não foi bom, mas que o Atlético teve uma boa partida porque você tem que colocar vários fatores. Primeiro, que é apenas o segundo jogo do novo técnico. Segundo, que o Atlético jogou pela primeira vez na temporada internacional do Atlético em 2024, com o público presente, com uma pressão fora de casa, contra um time que estava na Libertadores. Lembremos, esse playoff do terceiro colocado da Copa Libertadores. Também. Claro. Sim, contra um time que caiu na Sul-Americana em segundo do grupo, né, que não classificou diretamente, no caso do Atlético, quando perdeu do Ameliano, teve que jogar o playoff por ficar em segundo. E tem todos esses fatores, até o que o Dalco colocou, inclusive. E o Atlético respondeu muito bem na segunda etapa. Primeiro tempo, o Atlético criou chances. O Julimar tivesse um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de capricho, talvez tivesse feito um gol na partida. Ele teve pelo menos 4 chances. Uma que o Brock tirou, acabou cortando um cruzamento, ele pegou de pontinha de chuteira, não conseguiu finalizar da forma como ele queria, um cruzamento da direita. E outras 3 que ele foi lançado mano a mano na esquerda. Uma que ele bateu, o goleiro reserva pegou, o Jean já tinha saído machucado, entrou o Martim no lugar dele. E outras 2 que uma finaliza de longe, né? E o Jean acaba defendendo, e uma outra que ele foi travado. Então o Julimar teve algumas chances decisivas, e apesar de estar bem, até acho, ele não conseguiu concretizar. Não à toa, ele foi substituído no intervalo. O Atlético muda um pouco a forma de jogar e joga o Coelho lá pro lado esquerdo, e tem o Christian junto com o Zapelli, uma dupla que funcionou muito bem contra o Ipiranga. Só que a gente falava, contra o Ipiranga era um adversário de nível técnico inferior. Não dá pra você medir como padrão. É claro, num jogo importante de Copa do Brasil, o Atlético tinha perdido a primeira fora, tinha muita pressão da torcida, inclusive protestos muito fortes na arena, fora e dentro, também antes da partida, com o pessoal levando dinheiro com o rosto do presidente Mário Celso Petralha e tudo mais. Mesmo assim, o Atlético passou o carro contra o Ipiranga e ontem fez uma partida coesa, fez uma partida boa, e uma partida que no segundo tempo melhorou demais. Melhorou muito com as entradas de Canobi e Christian. Então acho que deixa uma pulguinha atrás da orelha do Martim Varini sobre como utilizar esses 2 jogadores. A gente tinha dúvida e discutiu aqui como utilizar o Canóbio. Pois é. Me parece que ele vai ser ponta. E pelo visto pelo lado esquerdo. E a briga é com o Julimar ali, né? A briga é com o Julimar. Eu, por exemplo, não vejo os 2 jogando juntos nesse exato momento, né? Não dá pra ver o Julimar e o Canóbio atuando na mesma função, porque os 2 tiveram muito bons momentos nessa função como ponta esquerda, né? Acho que só situacional de jogo, né? No começo da temporada, inclusive, o Julimar jogou pela ponta direita. Sim. Né? Jogou de ala direita naquele Atletiba, inclusive, que ele também faz. Também como centroavante. Que ele faz a jogada, inclusive, do gol, né? Do Canóbio. Do Mastriani, perdão. Então, assim, eu acho que situacional de jogo vai ter os 2, mas aparentemente hoje os 2 disputam uma vaga no time. E é interessante, Doc, porque a gente começa a tentar entender o que vai ser a cara desse Atlético com o Martim Varini. Claro que já tem algumas coisas que dá pra notar de diferença, mas em questão de montagem de time é uma coisa interessante de pensar, porque ontem ele começa com 3 meio-campistas, né? Não 4 pra fazer esse quarteto. E aí o Coelho, ou às vezes era faz a função. Ou o Léo Godoy, em alguns momentos, também era interno. Muito e o Coelho... Muito alguns momentos, eles variavam por ali. Mas a grande situação ele desiste dessa ideia, né? No segundo tempo, ele vê que o Atlético não conseguia ganhar essa segunda bola, como mencionou na entrevista coletiva, e ele desfaz, ele coloca o Christian na vaga do Julimar, passa o Coelho para ser ala esquerda, né? Ponta esquerda, o Godoy se torna no ponta direita, e aí ele volta a ter 4 meio-campistas, com o Eric, Fernandinho, Christian e aí o Zapelli, né? Exatamente. Então, o Atlético que teve esse esquema contra o Ipiranga e funcionou. Ele tenta mudar contra o Cerro Porteño e não consegue, desfaz no intervalo da partida. Sim, então talvez se fosse projetar uma tendência, e claro que o Atlético começa a treinar hoje para essa partida contra o Bragantino no final de semana, mas eu apostaria nessa tendência com 4 meio-campistas ali, cara, e pode ser um caminho bem interessante. Eu acho que vai ser, não sei se ele vai poupar ou não, né? Até um debate que a gente teve ontem depois da partida. Certeza absoluta que o Fernandinho não bate pênalti se tiver pênalti em Bragança. Porque o Fernandinho tá suspenso. O Fernandinho tá suspenso. Você pouparia? Eu não. Não nesse jogo. Até por conta da importância, né? Sim. Você vai ter 4 dias depois pra recuperar o elenco. E em casa, né? Sim. Isso é um jogo importante. Contra Claro, o Cerro. E aí, dependendo de como for o primeiro tempo, se conseguir construir uma margem e tudo mais, você pode poupar no segundo. Você não precisa necessariamente não colocar o jogador em campo. Você pode deixar ele 60 minutos em campo. 50, 45 talvez. É uma forma de conseguir descansar o elenco.